Tirania de Aço capítulo 143. É apenas natural que irmãos compartilhem um graz. Adela atualmente estava sentada em sua mesa lendo uma carta em suas mãos que Berengar escreveu. Como de costume, expressava seu desejo de se encontrar com sua jovem noiva e, claro, ele se gabava de suas conquistas na batalha. O fato de Berengário ter se tornado conde agradou muito ao jovem adolescente. Isso significava que ela se tornaria uma condessa, assim como sua mãe, uma vez que ela se casasse com Berengário. Embora soubesse que Berengário estava destinado a grandes coisas, não fazia ideia de que um dia seria imperatriz de um império alemão unificado. Como tal, ela estava satisfeita com os ganhos de Berengário e sabia que ele provavelmente estava terrivelmente ocupado consolidando seu poder. Adela não. Estava ciente de que a ordem teutônica estava marchando sobre o Tirol e não se preocupava com o futuro imediato de Berengário. Ele estava em casa e seguro, e isso era tudo o que importava para a jovem. Ela desejava muito visitar Kufstein, mas em um momento como aquele cheio de caos e incerteza, as estradas para a casa de seu noivo não seriam seguras. Assim, apesar de seus protestos, ela foi trancada no castelo de Graz sob as ordens de sua família. Até onde ela sabia, seu pai, o conde Otto, havia marchado com as forças do duque Wilmar para Landshut depois de capturar Munique, que era a sede do poder do duque da Baviera. A guerra na Baviera havia entrado em um novo estágio de intensidade quando o duque da Baviera ficou indignado com o fato de sua casa ter sido tomada. Felizmente para ele, sua família havia fugido da cidade antes que ela fosse totalmente capturada e estava hospedada com um senhor leal em uma região mais segura de seu território. No entanto, apesar disso, o duque da Baviera marchou metade de suas forças do norte de volta à Baviera para impedir o avanço do exército austríaco que havia invadido suas terras. Para Adela, a guerra era irrelevante, pois, além de alguns combates no Tirol e em Viena, ainda não havia se espalhado para as fronteiras da Áustria. Mesmo que tivesse, o poderoso exército de Berengar era essencialmente os defensores da casa enquanto o duque estava lutando com seu exército principal na Baviera. Se Graz fosse sitiada, Berengário certamente viria em seu socorro. Depois de pensar sobre sua situação, Adela escreveu uma carta de volta a Berengário parabenizando-o por seus ganhos e vitória impressionante. Ela também expressou seu desejo de vê-lo novamente, mas explicou suas circunstâncias atuais que impediram tal reencontro. Quando ela terminou de escrevê-lo, a mensagem não era nada mais do que uma carta de amor que se assemelhava à que foi escrita por uma jovem para sua paixão. No entanto, pouco depois de terminar de escrever sua carta de amor ao noivo, Adela ouviu uma batida em sua porta, que a assustou, derramando seu tinteiro por toda a carta e arruinando-a completamente. Ela ficou muito descontente com esse evento, mas não tinha como controlá-lo. Como tal, ela rapidamente limpou a bagunça antes de ir até a porta com uma expressão de beicinho no rosto. Depois de abrir a porta, Adela notou sua irmã mais velha parada na porta. Ela tinha mais ou menos a idade de Berengário e há muito estava casada com o filho de outro conde na Áustria. Na verdade, a jovem conhecida como Ava von Salzburg não ia à casa de sua família há algum tempo e estava bastante animada para ver sua irmã mais nova e o quanto ela havia crescido. Afinal, ela morava com o marido e 3 filhos em Salzburg, na Áustria, onde era casada com o filho mais velho do conde. Vendo quanto Adela tinha crescido ao longo dos anos, a mulher bonita e peituda que era a irmã mais velha de Adela rapidamente agarrou a garotinha e apertou com força com um largo sorriso no rosto. Pequena Adela, você cresceu tanto. Adela lutou para sair do aperto de sua irmã mais velha, mas infelizmente, ela não conseguiu se libertar do aperto que envolvia e quase sufocou quando seu pequeno rosto em forma de coração foi enfiado no decote maciço de Ava. Esse foi só depois que Adela acabou com sua resistência ao abraço que a mulher alta e curvilínea finalmente soltou seu aperto. Depois, Adela se afastou de sua irmã mais velha excessivamente afetuosa e fez beicinho, o que rapidamente levou Ava a perceber que algo estava acontecendo no fundo. Ela rapidamente deduziu que havia uma folha de papel manchada de tinta, e quando Ava notou o olhar no rosto de Adela, ela rapidamente sorriu sinistramente e começou a provocar sua irmãzinha. Adela, você estava escrevendo uma carta de amor? Ouvi dizer que você conseguiu um noivo bastante capaz. O rosto bonito de Adela rapidamente corou de vergonha quando ela imediatamente negou as alegações na tentativa mais óbvia de encobrir suas ações. Claro que não. Por que eu escreveria uma coisa dessas? Vendo sua irmãzinha agindo tão timidamente,
Ava lambeu os lábios como um lobo olhando para sua presa e se aproximou de Adela antes de sussurrar em seu ouvido. Ouvi dizer que ele é muito bonito. Você se importa se eu provar? Ava não estava genuinamente interessada em Berengar, pois era casada e feliz. Seu marido era bastante decente e vinha de uma família nobre, enquanto Berengar era apenas uma revista. Apesar disso, Ava não resistiu à vontade de provocar Adela e deixá-la com raiva. Adela, é claro, instantaneamente caiu na armadilha de Ava e se comportou exatamente como a astuta mulher esperava. Ela empurrou Ava para longe e começou a gritar com ela enquanto fazia um pouco de birra. Absolutamente não. Você é nojento. Por que você sugeriria algo assim? Vendo que Adela tinha reagido tão adoravelmente à sua piada, Ava foi para matar. Ela simplesmente adorava a expressão fofa no rosto de Adela quando ele estava com raiva. Por que não? Somos irmãos, afinal, é natural que compartilhemos. Afinal, ouvi dizer que seu noivo já tem uma amante, então é claro que você não é contra a ideia de compartilhar seu homem. Isso tocou na escala inversa de Adela. Ela estava bem compartilhando Berengar com a Lindy desde que as duas jovens chegaram a algum grau de acordo, mas ela absolutamente nunca permitiria que sua irmã mais velha reivindicasse seu homem. Claro, se Adela soubesse que Ava estava brincando com ela e, na verdade, a desprezasse por se casar com um homem de uma família de tão baixa nobreza, ela só ficaria mais furiosa, pois sua resposta à provocação de Ava foi muito mais civilizada do que poderia ter sido. Saia do meu quarto, Ava. Eu não tenho interesse em ter essa conversa com você e sua mente imunda. Assim, Adela lutou para empurrar sua irmã mais velha para fora de seu quarto, o que continuou a provocar Adela em sua saída. S.O. Vamos lá. Você está sendo injusto. Apenas uma mordida. E com essa última observação, Ava foi forçada a sair de seu quarto, e a porta foi fechada atrás dela. Enquanto Adela fumegava dentro de seus aposentos, sentada de costas para a porta e o rosto apoiado nos joelhos. Ava estava sorrindo empolgada do lado oposto da grossa porta de madeira, afinal, sua irmãzinha era muito fofa quando provocada dessa maneira. Tirania de Aço capítulo 144 Construção de monumentos com uma paz relativamente estável encapsulando a região montanhosa do Tirol após a conquista de Berengário. O jovem conde aproveitou o tempo para estabelecer a construção de vários monumentos desde seu retorno. Cada monumento foi criado para diferentes aspectos da propaganda. O primeiro desses monumentos a ser construído pretendia representar a glória pessoal e a autoridade de Berengar von Kufstein. O monumento foi construído em escala e designs semelhantes ao da estátua Hermannsdenkmal da Alemanha na vida anterior de Berengário. O monumento foi colocado em uma colina acima da cidade de Kufstein, que dominava sua região como uma eterna guardiã. A grande estátua foi meticulosamente trabalhada em bronze para representar perfeitamente a figura de Berengário. A estátua em si foi projetada com Berengário montado em seu fiel corcel Erwin, embora o próprio cavalo não tivesse o seu bardo, e Berengário estava vestido com sua requintada armadura de 3/4. Com um par de botas de cavalaria que iam até os joelhos de seu traje Landsknecht, a estátua foi projetada sem o Offenrock de Berengário, seu gorro de ferro e gorro de penas. Em uma das mãos, Berengário segurava seu sabre de cavalaria pesada de 1417 e o apontava na direção da cidade de Roma. A posição da estátua, e especialmente a de sua espada, era uma afirmação dupla. Em primeiro lugar, brandir sua espada em direção a Roma representou a luta do antigo povo germânico contra o Império Romano. O segundo significado por trás disso era um sinal de resistência ao papado e sua corrupção. Além de uma provocação ao inimigo pessoal de Berengário, sendo o Papa Simeão II. Quase um mês se passou desde que Berengário voltou do Tirol e, durante esse tempo, a construção deste grande monumento foi concluída. Quando finalmente ficou pronto, Berengário parou diante do símbolo e sorriu. Era realmente uma obra de arte magnífica e mostrava que o nível de artesanato de seu povo estava começando a avançar para a era do Renascimento. Afinal, Berengário havia inspirado seu povo a se dedicar às artes. No entanto, ele mesmo nunca poderia ensinar arte, pois era lamentavelmente inepto no assunto. Ele poderia pelo menos criar uma sociedade que permitisse que artesãos e artesãos explorassem as profundezas de seu talento. O fato de a estátua ser tão grandiosa provou que ele havia tomado a decisão certa de gastar uma pequena parte do tesouro para subsidiar artistas e artesãos com grande potencial. Ao lado de Berengário, contemplando a magnífica exibição, estava Lindy, que segurava o filho nas mãos,
Ela olhou entre as feições maculadas de seu amante e a de sua estátua e elogiou o trabalho. Parece exatamente com você. O sorriso de Berengário não podia ficar mais largo, pois por tanto tempo este mundo medieval foi desprovido de qualquer forma de arte avançada. Desde o colapso do Império Romano, a arte do mundo europeu sofreu muito, regredindo a um ponto risível, e ainda pela primeira vez em séculos, uma grande criação ocorreu na Europa que estava no mesmo nível das grandes obras da antiguidade clássica. Ele não conseguia conter a emoção que sentia pelos outros monumentos que estavam sendo construídos. Se sua estátua pessoal ficou tão bem, então as outras deveriam ser ainda mais grandiosas. Depois de olhar para sua própria estátua, Berengar finalmente respondeu à afirmação de Linde com um aceno de cabeça. É maravilhoso, não esperava que fosse tão bom. Realmente o talento que fomentei nos últimos meses valeu a pena. Berengário não estava exagerando em receber algum crédito pelo projeto, afinal, foi sua visão que se tornou realidade e, sem seu apoio econômico, os artistas de seu território não poderiam se dar ao luxo de melhorar suas habilidades em tempo integral. Embora Berengar não tivesse a capacidade de criar arte em si, sua mente estava cheia de ideias criativas que poderiam ser expandidas e transformadas em obras-primas quando explicadas a um artesão adequado. Esse Berengário nunca levaria todo o crédito pela obra-prima. Aos seus olhos, ele forneceu um esboço básico do projeto, e o financiamento necessário para realizá-lo, que ele acreditava ser uma contribuição mínima. O crédito de um monumento tão magnífico e a glória que veio com ele ficou inteiramente nas mãos dos artesãos e artesãos que o trouxeram a este mundo. O principal projetista da estátua foi até Berengário e notou o largo sorriso do conde. Como tal, ficou muito satisfeito ao ver que Berengário gostou da peça. No entanto, ele ainda tinha vontade de perguntar se ficou como Berengário desejava. Ele expressou seus pensamentos. Espero que seja do seu agrado, Excelência. Berengar imediatamente voltou à realidade depois de ser fascinado pelo monumento. Foi até o líder do projeto e alegremente apertou sua mão. Gerlache, você e sua equipe realmente se superaram. É realmente inspirador. Este monumento permanecerá como um testemunho do poder de nosso povo nos próximos séculos. Se embora o homem chamado Gerlache soubesse que a estátua estava mais relacionada ao prestígio pessoal de Berengário e à autoridade de sua dinastia, ainda assim foi ótimo ouvir tais elogios. Na verdade, este não era o único projeto em que Gerlache estava trabalhando. Ele também estava supervisionando a construção do monumento dedicado aos que caíram em paz, que estava sendo construído no local da emboscada em que Berengário e suas forças sofreram naquela noite fria de inverno. Como tal, o homem discutiu o progresso com o outro monumento com o qual foi encarregado. Fico feliz em saber que Vossa Excelência está satisfeita. Quero informá-lo que o monumento aos soldados mortos em Chaz está totalmente em construção e será concluído em alguns meses. Devido à escala muito maior do monumento em Chaz, Berengar ficou satisfeito com o prazo. No entanto, ele não teve mais tempo para apreciar a estátua. Ele era necessário em Kufstein. Como tal, o jovem conde dirigiu-se ao artesão antes de partir. Excelente. Continue com o bom trabalho. Espero grandes coisas de você. No entanto, sou necessário em outro lugar, então temo que devemos guardar o resto desta conversa para outro momento. Desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos. Dito isso, Berengar e Linde deixaram o monumento e aproveitaram o passeio de volta ao castelo em Kufstein. Ele tinha muito trabalho a fazer quando voltou e, como tal, aproveitou o breve tempo que teve com seu amante antes de se jogar de volta em uma pilha interminável de papéis. A ordem teutônica estava avançando rapidamente para Kufstein, e logo estaria dentro das fronteiras do Tirol. A essa altura, Berengar tinha no máximo 2 meses antes de chegarem, e os preparativos precisavam ser feitos, pois Berengar estaria extremamente ocupado nos próximos meses. Tirania de Aço capítulo 145 Deus quer. 1. Exército carregando o lendário campo branco com a cruz negra sobre ele marchou pela cidade de Sulon. A ordem teutônica estava perto da região da Baviera. Depois de fazer sua parada em Sul e reabastecer, o exército avançaria pelos Alpes da Baviera e entraria no Tirol, onde arrasaria as terras de Berengário. Ou pelo menos esse era o plano. Atualmente, a ordem teutônica estava recrutando tantos homens da cidade quanto possível para seu exército. Jovens ou velhos, desde que fossem capazes de portar armas, eram despojados das cidades que o exército teutônico visitava e colocados em suas fileiras como recrutas. No meio da cidade,
Uma cena se apresentava quando um menino de 13 anos era arrancado dos braços da mãe e enfileirado nas fileiras dos novos recrutas. A mãe implorou com lágrimas aos cavaleiros que haviam arrebatado seu filho, mas por todo o seu esforço, a mulher só foi recompensada com um chute rápido no estômago, deixando-a de joelhos enquanto ela chorava de miséria. Em toda esta cidade e em todas as aldeias, a ordem teutônica se deparou com cenas semelhantes, como essa se tornou a norma. A crueldade do exército teutônico sob o comando de Lambert não conhecia limites. Eles estavam até dispostos a massacrar as famílias daqueles que se recusavam a se juntar ao serviço de sua grande cruzada. Embora esta aldeia fosse diferente das outras por onde passaram anteriormente. Como a crueldade da ordem teutônica foi exibida para os aldeões verem, alguns deles começaram a se reunir. Os habitantes da cidade rapidamente formaram uma multidão que começou a repreender os soldados teutônicos que haviam levado seus filhos e pais à força deles. O que começou como um protesto pacífico rapidamente resultou em um tumulto em grande escala. Os habitantes da cidade começaram a empurrar os soldados da ordem teutônica e jogar produtos e sujeira em suas direções. As coisas estavam começando a sair do controle quando Lambert chegou a cavalo, vendo os humildes camponeses se atreverem a desafiar suas ordens. Lambert desceu de seu cavalo e tirou seu grande bacinete revelando seu rosto encantador para todos verem. A solução para este problema era simples. Ele pregaria como era a vontade de Deus que os homens desta aldeia embarcassem em uma santa cruzada para acabar com os hereges no Tirol. A reforma de Berengário já havia começado a se espalhar, rapidamente. As palavras da rápida conquista do Tirol por Berengário se espalharam rapidamente e foram tomadas como um sinal de retribuição divina contra o traidor Lothar. No entanto, Lambert estava mais preocupado em derrubar seu irmão e acabar com sua ascensão ao poder do que em cumprir os deveres e de sua tarefa de acabar com a heresia de Berengário em sua totalidade. Como tal, ele adotou uma abordagem diplomática e se aproximou da multidão enfurecida, tentando aplacá-los com um sermão. Cidadãos de Sulo, compreendo suas queixas, mas nossa ordem está em missão do próprio Papa. Precisamos da ajuda de todo homem jovem capaz de portar armas para derrubar a miserável heresia Berengário que começou a apodrecer nestas terras. Somente cortando a cabeça da serpente conhecida como Berengário, o maldito, a vontade de Deus pode ser restaurada nestas terras. Lambert não sabia que muitos dos habitantes da cidade eram o que mais tarde se tornaria conhecido como reformistas alemães, e eles tinham Berengário em alta consideração. Como tal, um jovem corajoso que parecia ser um rico comerciante ou filho de um ficou diante da multidão e começou a defender Berengário diante da ordem teutônica, que havia sido incumbida de sua eliminação. Quem é você para declarar Berengário um herege? Eu li a Bíblia, que ele traduziu para a nossa língua, e dei a todos os homens, independentemente de seu nascimento, a capacidade de compreender a palavra de Deus. Nenhum único de seus pontos de vista e do padre Ludolf vai contra os ensinamentos de Cristo como está escrito nas Escrituras. Se alguma coisa, é o Papa que é o herege, já que muitas das reivindicações da Igreja Católica não estão escritas na palavra de os apóstolos ou o próprio Cristo. Berengário é um homem piedoso e esclarecido que age contra a corrupção da eclesiarquia, e por isso todos vocês desejam silenciá-lo. Vocês não têm culpa. Enquanto o homem falava, toda a multidão começou a concordar com ele e castigou ainda mais a ordem teutônica por suas ações. Se alguma coisa, eles estavam ainda mais indignados agora que conheciam as intenções desse exército e não estavam dispostos a ficar parados e não fazer nada quando um exército tão grande foi encarregado de caçar o chefe de sua reforma. Rapidamente as coisas saíram do controle e Lambert não estava lidando bem com isso. Ouvir os aldeões tomarem o lado de Berengário o enfureceu profundamente. Como poderia a influência de Berengário chegar tão longe que esses camponeses imundos estivessem dispostos a desafiar a autoridade da ordem teutônica e, por extensão, o papado? Isso foi ultrajante. Enquanto Lambert fervia de raiva, uma criança pequena jogou uma torta de vaca em seu rosto e gritou com ele: "Vão embora, homens maus!" Com esta ação, algo estalou na mente de Lambert, e ele instintivamente agarrou o punho de sua espada onde ele rapidamente desembainhou a lâmina da espada em um movimento de corte suave. Ele cortou a cabeça da criança que não tinha mais de 8 anos. A cabeça da criança rolou lentamente no chão enquanto o sangue espirrava no tabardo branco de Lambert. Um grito alto encheu o ar, que pertencia à mãe da criança, que acabou de testemunhar seu próprio filho ser decapitado diante de seus olhos.
Horrorizada e enfurecida pelas ações de Lambert, a multidão rapidamente entrou em confronto com os soldados da Ordem Teutônica. Eles não estavam mais pensando racionalmente e decidiram no calor do momento fazer justiça a esses soldados fortemente armados e bem treinados. Vendo que a multidão havia pegado em armas contra ele, Lambert zombou com desdém e deu a ordem acima dos gritos da multidão aos homens sob seu comando. Esta vila está cheia de hereges. Matem todos eles e queime a cidade em cinzas. Deus quer. Apesar de testemunhar seu comandante matar uma criança a sangue frio, nenhum dos soldados fanáticos da Ordem Teutônica se importou, pois, em suas mentes, o menino era um herege e merecia seu destino. Em vez disso, todos levantaram suas armas e começaram a massacrar os habitantes da cidade. Suas vítimas podiam ver o fanatismo feroz contido em seus olhos enquanto os cruzados gritavam seu cântico de guerra repetidamente. Deus quer. Com isso, toda a população de Sul foi massacrada, sua cidade foi incendiada e os perpetradores confiscaram seus grãos e gado. Pela manhã não haveria uma única alma viva dentro dos limites da outrora orgulhosa cidade, apenas sangue e cinzas permaneceriam. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho